Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que vai examinar os impactos da crise econômica internacional. Desde a eclosão da crise financeira nos Estados Unidos, em 2008, o Brasil se viu obrigado a tomar uma série de medidas para defender-se dela e assegurar o crescimento econômico. Não foi possível. A desaceleração da economia aconteceu. Com o deslocamento da crise para a Europa e a sua persistência, o governo Dilma continua adotando medidas reativas, sem conseguir, no entanto, evitar a desaceleração, também acompanhada agora de desindustrialização e desnacionalização. Por que os pacotes econômicos do governo não estariam produzindo os efeitos desejados? Quais as alternativas ainda não exploradas em política econômica para retomar o crescimento, mantendo a linha de distribuição de renda? Para debater estas e outras questões, o Agenda Econômica convidou Newton Marques, economista e professor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, UNB. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Professor Newton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Professor, vamos examinar inicialmente uma espécie de mudança de orientação. Talvez o senhor tenha até outra avaliação, mas o governo Dilma começou cortando gastos e elevando por 5 vezes seguidas a taxa de juros. O resultado econômico em 2011, a gente já sabe, foi uma desaceleração muito acentuada do PIB, com fortes sinais ainda de continuidade. As novas medidas econômicas do governo estão apontando uma outra direção, quase que um zigue-zague. O que explicaria essa reorientação de rumos? Bom, inicialmente é que o sucesso que foi obtido com as medidas no governo Lula é que estimularam com que fosse continuado o processo. Só que a economia funciona de forma de ciclos. A economia ela recebe muitos estímulos e a economia doméstica ela é reflexa com relação à economia internacional. Então, eu acredito que o governo fez uma avaliação imaginando que a crise internacional fosse passageira, não fosse tão profunda como está sendo. E aí é claro que as medidas que foram tomadas pelo governo Dilma seriam, medidas de espera. Não havia necessidade, na avaliação que a gente faz do governo Dilma, de tomar as mesmas medidas que deveriam ser tomadas no governo que o governo Lula tomou. E aí as coisas foram deixando acontecer. Banco Central se preocupando com a questão das metas de inflação, aquela discussão se deveria se perseguir o centro da meta ou não, aquilo ali atrasou bastante uma redução das taxas de juros por parte do Banco Central. E, na minha avaliação, a questão não era uma inflação de demanda, era um choque de oferta, principalmente de produtos alimentícios. Então, é o que vai acontecer agora. Então, na minha avaliação, eu acho que o Banco Central errou a mão e demorou demais a fazer. É chato a gente falar isso a posteriori, porque, conforme nós já conversamos várias vezes, Beto e Davi, os economistas são muito conhecidos como bons analistas a posteriori. E a gente quer ser analista a priori, para discutir, criar massa crítica e discutir ideias. E agora fica até fácil eu chegar e ficar fazendo esse tipo de crítica. Mas eu já fazia à época, então não é uma coisa de oportunismo. Mas isso aconteceu. E isso, obviamente, que tem um preço. Você paga por isso. Então, naquele momento, as medidas foram acertadas. Agora já também estão sendo acertadas, mas só que já não tem o efeito esperado como teve no passado. Que as coisas vão acontecendo, os empresários vão desarmando, entendeu? Se você for fazer sondagem conjuntural, você vê que eles vão desarmando os investimentos. E aí é claro que isso daí cria um clima negativo, pessimista. O senhor falou que não errou antes e não está errando agora, que o problema foi de timing. Qual foi esse timing? Onde é que o senhor identifica no tempo, no governo Dilma, que ela tenha cometido erro? Foi de mês, foi de ano? Como que o senhor coloca isso? O que eu vejo é que não foi necessariamente, porque a gente fala que é no governo Dilma, mas não dependia dela, que foi o Banco Central. O próprio Banco Central, eu como ex-analista do Banco Central, a gente sempre tem uma postura mais crítica, porque o Banco Central geralmente tem que ser conservador. E aí a gente pode trocar opiniões a respeito. E o Banco Central, ele faz uma avaliação com relação ao futuro. Ele trabalha com expectativas.
E ele demorou demais porque acreditava, havia muitas pressões. Dentro de um colegiado existem essas discussões. Naquela época se dizia, o Banco Central tem autonomia ou não tem autonomia? Então sempre se colocava isso. A oposição batia no governo Dilma. E o governo Dilma procurava mostrar que tinha uma independência, o Banco Central tinha uma independência, uma autonomia para tomar essas decisões. Então o Banco Central, na minha avaliação, errou na mão. Ele poderia ter feito essa desaceleração da atividade econômica com mais tempo, mais rapidamente. E aí ele demorou, porque ele dizia, pelo menos a gente lia muito, que as informações eram confusas. Ela não tinha as informações precisas com relação. E com isso a desaceleração da atividade. Você vê que no final do ano passado se esperava que o crescimento seria 4, depois foi para 3,5. Hoje, se conseguirmos 2 para esse ano, vai ser uma vitória. Agora, um debate que também existe dentro do próprio governo e entre os economistas é se pesam mais os fatores locais, ou seja, a política econômica, que é uma escolha, é uma decisão política, né, do governo, ou se seriam os fatores mundiais. Mas aí, se nós analisarmos o comportamento de alguns países parceiros do Brasil, como a China, por exemplo, países dos BRICS, a China e a Índia, parece que eles não tomaram muito conhecimento dessa crise mundial, porque em 2008, 2009, 2010, eles cresceram assustadoramente. Mas mesmo em 2011, o PIB da China, por exemplo, foi de 9,2%. E o da Índia foi de 7,4%. Afinal, são os fatores mundiais ou são os fatores locais que estão determinando a questão? Eu vou falar mineiramente, 50%, não vou dizer 50%, mas uma parte, né, é claro, numa economia globalizada, o setor externo, não tem jeito você imaginar que a gente é uma ilha, entendeu? Uma autarquia. Então, é claro que um país como o Brasil negocia, então, um comércio bilateral. Agora, é claro que o modelo de crescimento da Índia e da China é bem diferente do Brasil. Eles se baseiam mais no setor externo. Aí você fala, a crise não aconteceu lá e aconteceu cá. Mas é claro que aí tem um misto, né? Você tem as políticas econômicas, né? As políticas domésticas. E lá na China e na Índia não tinha uma taxa de juros tão elevada como aqui, Beto. Tem que ver isso. A gente fala outra coisa. Eu costumo dizer que tem 3 características básicas em todas as economias. É a questão monetária, a questão cambial e a questão fiscal. A questão fiscal estava, conforme o Davi colocou, o governo queria mostrar para o mercado que estava comportado, porque o Lula gastou demais, aí diziam, olha, o governo Dilma, sendo economista, vai fazer o quê? Aí a Dilma pisou no freio, na minha avaliação. E o Banco Central continuou na política dele de controlar a inflação. Só que as taxas de juros, né, não existe nenhum país, ou não existiu nenhum país no mundo que tinha as taxas de juros como nós tínhamos. Então, realmente, isso foi uma aberração. E tinha a questão cambial, com a valorização cambial. Então, enquanto a valorização cambial na China e na Índia não traz um desconforto como está aqui no Brasil, os ataques especulativos começam. Não tem controle de capitais e não tem o investimento que esses países têm. Então, eu vejo dessa forma, entendeu, Beto? Essa diferença. Então, basicamente, que eu vejo, que eu continuo batendo, não é de hoje, essas são as taxas de juros. Então, eu acho que a questão das taxas de juros foi fundamental e, obviamente, que o Banco Central se rendeu, vamos dizer assim, às necessidades do mercado. O Deus ex machina, que dizia, olha, se por acaso baixar as taxas de juros da forma como se está imaginando, nós vamos tentar desestabilizar. Essa era a leitura tácita que a gente via, infelizmente. Professor, ainda na esfera dos números, em 2011 a Argentina cresceu 9,2%, o Uruguai 6%, a Rússia 4,1% e o México 4,2%, a Ucrânia 4,7% e a Venezuela 4,2%, para citar apenas alguns países aí que sempre são comentados. Há uma lista diversificada de países que registraram crescimento econômico mesmo ante a crise. Porque, segundo a justificativa das autoridades econômicas, o Brasil não tem sido imune à crise enquanto muitos crescem? De novo, nós vamos voltar. A taxa de juros explica, por exemplo, que esses países sejam uma parte, na minha avaliação, uma parte. A valorização, essa combinação de taxa de juros elevada e valorização cambial, eu acho que são 2 ingredientes muito importantes para explicar
muito desses problemas que estão acontecendo. Então, agora, se a gente pegar a Argentina, por exemplo, a Argentina teve um crescimento baixo. Então, países, é que nem o Brasil, teve 7,5% de crescimento em 2009, 2010, mas também teve uma queda muito violenta anteriormente. Então, todas as vezes que há uma desaceleração da atividade econômica, o momento seguinte, em geral, é um crescimento. A não ser o caso da crise internacional, que você só vê que vai diminuindo, vai vindo crescimento negativo. Então, a Rússia também é um país também chamado dos BRICS, também emergente, então teve um tipo de crescimento, também saiu. O México está um pouco ligado também à questão dos Estados Unidos, não vejo nada de demais. A Ucrânia também, agora a Venezuela se baseia em petróleo. Então, tem alguns países que têm algumas certas peculiaridades. Então, se a gente olhar só pura e simplesmente fazer essa comparação, a gente pode levar a conclusões precipitadas, entendeu, Davi? Mas você tem razão. Agora, eu acho que as explicações com relação, volto a falar, já falava antes, combinação explosiva de elevadas taxas de juros básica na economia com a valorização cambial, ajudou bastante depois, ao longo da nossa entrevista, nós vamos poder debater mais esses dois fatores. É que, segundo a argumentação desenvolvida pela autoridade econômica, né, pelo governo, é que a crise mundial é que estaria sendo a responsável por tudo isso. E nós vemos que há, por exemplo, um dado muito importante, que em 2011 o crescimento econômico médio da América do Sul, com todas as suas assimetrias, né, são bem diferentes, foi muito superior ao do Brasil, foi de 6,5%. Então, por que ainda manter assim? Porque a crise, ela não vai para todos, ela não atinge a todos. Por que alguns, então, países, mas a grande maioria dos países não está acompanhando esse crescimento, essa taxa negativa? É claro que tem erros de política econômica, política macroeconômica, né? Porque o Brasil sempre, há uma discussão muito grande entre os economistas, entre os analistas, que o nosso produto de pleno emprego suporta em torno de 4 a 4,5. Não dá para você crescer mais do que isso daí. E isso é uma controvérsia, é uma polêmica que existe nisso daí, entendeu? Já existem economistas que dizem que nós temos uma capacidade de resiliência, ou seja, nós podemos fazer que nem a China e a Índia poder crescer mais. Seria o PIB potencial. Isso, é o produto potencial. Ou seja, além daquele produto, nós teríamos pressões inflacionárias, pressões indesejáveis. Então, existe essa discussão. Agora, isso não quer dizer, obviamente, que uma desaceleração da atividade econômica se explique por conta somente dessa, vamos dizer assim, do equívoco ou da interpretação com relação ao produto de pleno emprego. Agora, a crise internacional, ela é séria, ela é profunda. E é claro que no Brasil, né, afeta bastante, apesar de que o governo Lula dizia que não. Por quê? Porque o Brasil, quando houve a crise, a economia brasileira estava crescendo. Enquanto que a atividade econômica mundial estava desacelerando, nós estávamos crescendo. E com as medidas que foram tomadas no governo Lula, ajudaram a manter um nível de atividade econômica satisfatório. Agora já não consegue reproduzir o modelo anterior e a situação internacional está pior, né, Beto? Então, isso daí acaba aprofundando. Agora, não dá para explicar, na minha avaliação, somente dizer que a crise é responsável por tudo. Conforme você falou, é possível aqui dentro nós fazermos alguma coisa. Principalmente que o Brasil tem um mercado doméstico pujante, fantástico, coisa que não existe nem na Índia nem na China. Então, quer dizer, com relação a isso, nós teríamos vantagem comparativa em relação a esses países. Professor, o senhor bate muito na questão da taxa de juros. A presidente da Dilma, quando assume, está aí, a Selic está em torno de 13%, aí ela chegou a aumentar em algum período. E ela vem caindo. Essa taxa vem caindo hoje, está em torno de 8%, abaixo de 7,5%. E continua caindo. A gente poderia... o governo está anunciando medidas aí que, por exemplo, que vai aumentar as tarifas ainda esse mês de pelo menos 100 produtos que são importados para arrumar um pouco a nossa indústria e tal. A gente poderia dizer o seguinte, que essa queda no crescimento do Brasil foi um movimento que veio lá de trás e que agora a gente já está no fundo do poço, daqui para frente, com a queda da Selic, com as medidas que a presidente vem tomando, que é possível, nos próximos anos, essa economia começar a levantar o bico para cima, como os aviões quando saem dos aeroportos? Não? Eu acredito porque o estímulo que está sendo dado, tá certo? Aí tem alguns ingredientes que não aconteceram no passado.
Nós temos, por exemplo, o governo combatendo os spreads elevados. Não sei se vai ter fôlego, mas pelo menos já criou um tipo, né? A redução da taxa básica de juros, o aumento da oferta de crédito, a questão fiscal está tranquila, o câmbio está melhor do que estava antes. Nós continuamos a ter reservas internacionais fantásticas. Então eu acho que se o governo acertasse um pouco a questão dos investimentos públicos, eu acho que aí nós conseguiríamos deslanchar e aí retomar de novo o ciclo, né? Um ciclo que não seria um ciclo que seria o desejável, mas pelo menos virtuoso, isso, vai crescer menos que 2% ao ano. Eu acho que nós não cresceríamos, Davi, se essas medidas surtirem esse efeito como nós estamos esperando. Professor, no período de 2007 a 2011, os países emergentes registraram a seguinte variação positiva do PIB, em contraste com os países centrais do capitalismo. A Rússia, 14%, a África do Sul, 14%, Coreia do Sul, 19%, Irã, 22%, Brasil, 22%, Índia, 48% e a China, 65%. Essas são taxas acumuladas, o somatório do crescimento. Em comparação, os Estados Unidos registraram apenas 3% de crescimento, a Inglaterra, 0%, Itália, menos 3%, e a Espanha apenas 1% no mesmo período. De novo, a crise atinge alguns e não a outros? É verdade, porque é incrível, né? A economia tem determinadas economias que estão no ciclo em expansão, ou atingir o máximo, outras estão em decréscimo. E a crise pegou esses de forma, não escolheu, né, o que ia acontecer. E é claro que os Estados Unidos sofreram bastante e a Europa também está sofrendo bastante. Por quê? Porque com o ciclo de endividamento que esses países tiveram que fazer para justamente enfrentar a crise, eles acabaram provocando. Então, se a gente pegar o que já tinha acontecido com mais do que aconteceu nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, a gente vai ver que esses países que atingiram o âmago da crise, né, eles sofreram muito mais do que aqueles emergentes e aqueles que já vinham tendo um tipo de crescimento econômico razoável e bem acima dessas economias. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar o arsenal de medidas para conter e enfrentar o tsunami financeiro internacional. Continue com a gente.